Olá, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste momento, gostaria de estar compartilhando esse devocional do coração de Deus para o seu coração. Eu quero estar falando neste tópico sobre a importância de nós andarmos na palavra. O Senhor Jesus, quando ele foi levado aos céus, ele viu a necessidade de nós sermos instruídos na palavra. E às vezes a gente vê um questionamento, que muitos falam, mas a Bíblia foi escrita por homens. Sim, porque Deus ele trata conosco conforme a nossa capacidade. Então, nós como seres tricotônicos, espírito, alma e corpo, então Deus ele sabe a capacidade de cada um. Então Deus, ele permitiu que homens, mulheres inspirados por ele passassem por coisas, vencessem coisas nessa terra, para quê? Trazer ensinamentos para nós. Porque tudo que você passa hoje na sua vida, você ganha autoridade. A palavra de Deus fala que quando Joquebede, a mãe de Moisés, deu à luz a Moisés, foi feito um decreto para matar todos os bebês daquela época. Só que Joquebede, temente a Deus, Deus deu a ela uma estratégia e ela defendeu o propósito. Então, aquela mesma água que foi lançada no rio Nilo para Moisés vir à morte, aquela mesma água ali, o Senhor ele já estava cuidando de tudo. Ele permitiu, ele criou um atalho para que Moisés caísse na mão da filha de Faraó, para que no tempo certo ele fosse devolvido aquela mesma água com grande autoridade. Então Deus ele nos trata conforme a nossa capacidade. Porque se nós formos olhar no contexto do animal, nós sabemos que o animal ele é um animal irracional. E como Deus, por seu ser intelecto, inteligência, então ele vai tratar conosco como pessoas racionais, pessoas com entendimento. Então, quando ele confiou a mim e você, a palavra de Deus vai dizer que nós somos vasos de barros e Deus ele colocou as suas preciosidades dentro de nós. Então, ele vai cavar dentro de nós, dentro do nosso coração, porque quando nós fomos escolhidos por Deus, o Senhor ele nos escolheu para vivermos segundo o propósito da sua palavra. Então, navegando nessa palavra, nós vamos entender que o nosso Deus a qual nós servimos, ele não é um Deus limitado. Então, Deus ele sabe a capacidade de cada um. Quando Deus ele distribuiu os talentos, deu 5 para um, 3 para o outro, 1 para o outro, então a gente vê que cada um trabalhou segundo aquilo que foi dado. Então, aquele quem é muito dado é cobrado. Então tem pessoas que Deus chamou para pastorear. Então a ordem de Jesus não é igual para todo mundo. Para aquele gadareno em Decápolis, a palavra de Deus diz que o Senhor deu uma ordem para ele: volta para tua casa. E ele ganhou ali 10 cidades para o Senhor. A samaritana, ela ganhou as pessoas ali com testemunho de vida na redondeza, porque quem conhecia a história daquela mulher viu o estágio de humilhação, então ela ganhou. Então nem todos têm uma ordem, um chamado de Deus para seguir Jesus. Para alguns Deus falou sim, Jesus falou quando ele percorreu por essa terra: vem me segue. Para Deus chamou uns para apóstolo, outros para pastor, mestre. Então o apóstolo Paulo, quando Deus se revelou para ele, Deus deu ele os 9 dons do Espírito. Mas o Paulo, ele estava disposto a morrer por Cristo. Então,
o nível de pressão que Paulo teve que suportar foi para Deus esticar ele o máximo, para ele viver segundo o propósito de Deus. Então, Deus, ele conhece a minha e a sua capacidade. Tem pessoas que Deus, ele só quer simplesmente que você cuida dos seus filhos, que você, esteja ali, exercendo o seu ministério no seu lar, com o seu exemplo, com a sua sabedoria. Agora tem uns que Deus já chamou, vem me segue, ide por todo mundo, pregar o evangelho, Então assim, Deus, ele vai nos tratar conforme a nossa capacidade, mas ide por todo mundo de qualquer jeito? Não. As pessoas que foram para o mundo e pregou o evangelho, elas tinham ali um preparamento, porque o Espírito Santo de Deus, ele vai nos lembrar de quê? Daquilo que ouvimos, daquilo que lemos. Então, precisa a gente ter um preparamento espiritual, porque a gente não pode simplesmente tratar a obra do Senhor como se sem uma preparação espiritual. Então, Deus, ele sabe da capacidade de cada um. Então, aquele que ganhou 5 talentos, granjeou. Aquele que ganhou os 3 talentos, granjeou. Mas o que ganhou 1, Deus viu que a capacidade que ele tinha para 1 talento e ele não fez nada. Então, o que nós estamos fazendo com o que Deus deu para nós? Então, Deus, ele conhece a minha e a sua vida. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Então, ele vai nos tratar conforme a capacidade de cada um. Quando ele apareceu para Maria, falou que ela seria a mãe do Messias, ele trouxe uma palavra de revelação para ela. Ela teve uma visão real. Para José, Deus primeiro deu um sono para ele e precisou tratar ele enquanto ele dormia, porque para tratar as emoções dele. Então, para uns Deus vai dar visão, para outros Deus vai dar sonho. Então, Deus sabe a capacidade de cada um. Para uns Deus vai falar uma coisa, para Deus vai falar outra coisa, mas o propósito vai se cumprir. Nós vamos ser chamados segundo o propósito de Deus para executar aquela função determinada por Senhor. Então, esses homens que foram inspirados por Senhor, eles tiveram ali a capacidade de escrever coisas, porque eles venceram coisas e ganhou autoridade. E eles estão aqui para dar exemplo para nós, porque a palavra de Deus, ela foi inspirada totalmente por Deus, porque são situações que a gente passa no dia a dia, e a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. Você pode ler a palavra de Deus 10 vezes, mas nessas 10 vezes Deus vai falar com você e você vai sempre ter algo novo, você sempre vai aprender algo novo, Então, a minha dica, permaneça na palavra, anda com a palavra, medita na palavra, ora com a palavra, caminha com a palavra, porque quando você caminhar com a palavra, você vai estar caminhando com Jesus. E homens que caminharam com a palavra, eles foram transformados por essa palavra. Então, minha dica de hoje é: fale muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Porque quando você fala de Jesus, tudo que vai exalar na tua boca é a palavra. E não tem como Deus não dar forma à sua situação. Não tem como Deus não mudar a vida das pessoas. Porque se você falar dele, da palavra, essa palavra vai transformar você e você vai transformar o ambiente e as pessoas à sua volta. Então, eu quero deixar essa palavra para você, porque Deus, ele vai além do propósito. Então, Deus, ele te chamou para você executar um grande propósito. Então, quando Deus se revelou a Saulo de Tarso, ele perseguia os cristãos, mas no momento que Deus revelou a ele se prontificou de morrer por causa desse evangelho, dessa palavra,
dessa mensagem, desse legado. Ele deixou para nós um legado. E eu quero perguntar para você qual legado que você vai deixar para a sua geração, para as pessoas a qual vão ouvir os testemunhos que vão ser gerados por você. Qual é a inspiração, qual é a continuidade que você vai deixar por intermédio dessa palavra. Então, anda nessa palavra. Foi a ordem que Deus deu para Josué: seja forte e corajoso. Medita na minha palavra dia e noite, em tempo, fora de tempo. Quando os tempos ficarem difíceis, quando os tempos estiverem bons, anda na palavra, viva na palavra, porque essa palavra vai ser um combustível para você viver coisas estrondosas, extraordinárias. Porque a palavra diz que Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que você pensa, daquilo que você imagina. A palavra vai muito além. Então eu deixo essa palavra para sua meditação. Que Deus abençoe em nome de Jesus.